Olá a todos, vamos falar hoje então sobre média aritmética ponderada. Nós falamos inicialmente sobre média aritmética simples e como se calcular essa média aritmética, tanto para dados não agrupados como para dados agrupados. Então, hoje, como eu disse, nós vamos falar de média ponderada. E o que difere a média aritmética simples da média aritmética ponderada? Então, a palavra ponderada aqui, ela vem da questão de nós trabalharmos com pesos. Então, ponderação é sinônimo de pesos. Então, nós vamos trabalhar os mesmos valores dados que nós chamamos lá de xi, e vamos atribuir a esses xis, a esses valores coletados, os seus respectivos pesos. Por isso, chamado de média ponderada. Tá? A média ponderada ela é muito utilizada, por exemplo, em cálculo de notas. Normalmente, provas de concursos, né, onde algumas disciplinas ou algumas áreas têm mais importâncias que outras, geralmente se coloca um peso maior. Né? Então, no caso, em algumas disciplinas também do curso de vocês, alguns professores gostam de trabalhar com médias ponderadas, outros não. Tá? Então, é uma forma de você calcular uma média conforme o peso ou a importância que se dá a determinada coisa. Tá? A média aritmética ponderada, também você deve coletar os valores que nós chamamos de xi, né, que é aqui representado por x1, x2, x3 até xn, quantos forem os valores coletados, e aí, para cada valor respectivo, você vai colocar um peso. Então, para o x1, você vai colocar um peso 1. Para o x2, você vai colocar um peso 2. Para o x3, um peso 3. E assim vai até o enésimo, né, o enésimo elemento, até o enésimo peso, respectivamente. E a fórmula ela vai ser dada dessa forma. Ó. Então, você vai ter no numerador, né, x, nesse caso, a gente pode até colocar xp para dizer que é média ponderada. Vai ser o valor do x1 multiplicado pelo peso 1, mais o valor do x2 multiplicado pelo peso 2, mais o valor do x3 multiplicado pelo peso 3, até o valor do enésimo termo multiplicado pelo enésimo peso. E no denominador, você vai ter a soma ou somatório de todos os pesos. Então, multiplicou cada valor com seus respectivos pesos, somou tudo, dividiu pelo somatório dos pesos, você já tem o valor da média ponderada. Então veja como é simples. Vamos supor que um pescador, durante um dia de pesca, ele anotou a quantidade de peixes que ele conseguiu capturar. E cada espécie, né, tinha um preço, respectivamente, por quilo, né, pelo que ele iria vender lá na feira. Então, nessas circunstâncias, qual o preço médio de do quilo do peixe, conforme a espécie e o preço do pescado dele? Então, ó, vamos considerar aqui que ele pescou 3 tipos de peixe: o peixe A, o peixe B e o peixe C. O peixe A, ele conseguiu capturar 18 kg. O peixe B, ele capturou 10 kg. E o peixe C, 6 kg. No entanto, os peixes têm os preços diferentes. Então, o peixe A custa R$ 3,00 o quilo, né, o preço que ele vende na feira. O peixe B, ele vende a R$ 5,00 o quilo. E o peixe C, ele vende a R$ 9,00 o quilo. Então, qual seria, nesse caso, o preço médio do quilo do peixe, né, ou de todos esses peixes que ele capturou aí? Então, como nós teríamos que fazer? Nós vamos representar então aí XP, né, média ponderada, seria a quantidade do peixe A, que é 18 kg, multiplicado pelo preço, R$ 3,00, então 18 vezes 3, mais a quantidade do peixe B multiplicado por 5, que é o preço, então 10 vezes 5, e a quantidade do peixe C vezes o preço, que é 9, então 6 vezes 9. No denominador, observe que nós temos o somatório dos pesos, né? No caso, o 18, o 10 e o 6. Nesse caso,
multiplicando, né? 18 vezes 3, 54. 10 vezes 5, 50. E 6 vezes 9, 54. O somatório aí dos pesos seria, no caso, 34. Somando e dividindo, nós vamos ter um preço médio aí do quilo de peixe de R$ 4,65. Então, esse seria, no caso, o preço médio. Então, nesse caso, o fator de ponderação, o peso, seria a quantidade em quilos de peixe pescado de cada espécie. Então, aí nós fizemos uma média, tá? Diferente do que nós fizemos na aula passada, que era a média aritmética simples, e aqui nós estamos levando em consideração o peso. Um outro exemplo, vamos supor que a tabela a seguir nos mostra a nota de matemática de um aluno num determinado ano. Então, vamos supor que no primeiro bimestre ele tirou 3,5, no segundo bimestre ele tirou 7,5, no terceiro bimestre ele tirou 9 e no quarto bimestre ele tirou nota 6. Vamos considerar que cada bimestre tem um peso diferente, tá? Vamos supor que o primeiro bimestre tem peso 1, o segundo bimestre tem peso 2, o terceiro bimestre tem peso 3 e o quarto bimestre tem peso 4. Então, isso seria uma suposição aí. Então, qual seria a média desse aluno caso tenha esses pesos, né? Então, a média aritmética ponderada nesse caso seria 6, que é a nota do primeiro bimestre, vezes 1, que é o peso do primeiro bimestre, 9, que é a nota do segundo bimestre, vezes o peso 2, que é o peso do segundo bimestre, 7,5 vezes 3 e 3,5 vezes 4. E quem seria o denominador? A soma dos pesos, ó. 1 mais 2 mais 3 mais 4. Então, somando tudo, multiplicando tudo e somando, né? Somando o denominador, dividindo vai dar 6,05. Então, essa seria a média ponderada, tá certo? Se fôssemos calcular a média simples, igual nós vimos na aula passada, não teria esses pesos. A média simples seria assim, ó. Seria 3,5 mais 7,5 mais 9 mais 6. Somaria tudo, daria 26, dividiria por 4, a média daria 6,5. Então, veja como os valores são diferentes da média aritmética simples e da média aritmética ponderada. Se você também invertesse os pesos aí dos bimestres, também você iria alterar o valor dessa média. Então, tem que tomar cuidado para sempre ficar os pesos, respectivamente, a cada valores corretamente. Tá certo? Vamos supor agora que nós queremos calcular a média com os dados agrupados, né? Só lembrando que nós falamos de dados agrupados lá de média aritmética simples, e a média aritmética ponderada nós vamos usar aquela mesma fórmula que nós vimos lá. Então, essa fórmula de média aritmética para dados agrupados é a mesma coisa que a média aritmética ponderada. Então, ó, o xi vai continuar sendo a variável da iésima classe, ou se tiver intervalos de classe, vai continuar sendo o ponto médio de cada classe. E o FI, que lá era, no caso, a frequência absoluta, aqui continua sendo a frequência absoluta, mas essa frequência absoluta aqui para nós vai ser a mesma coisa que os pesos, tá? Então, continua sendo frequência, mas consideramos ela no lugar dos pesos. Então, não vai ter nenhuma diferença de você calcular média aritmética de dados agrupados simples com a média aritmética de dados agrupados ponderado. É o mesmo cálculo, só muda mesmo a questão aí, né, de quem é o peso. Então, um exemplo aqui, ó. Calcule a renda familiar, né, conforme a tabela. Então, vamos supor, numa pesquisa aí foram verificados, ó, que a renda familiar de 40 famílias foi de 2 a 4 salários mínimos. Nós tínhamos 5 famílias
De 4 a 6 salários mínimos, 10 famílias. De 6 a 8 salários mínimos, 14 famílias. De 8 a 10 salários mínimos são 8 famílias. E de 10 a 12 salários mínimos, 3 famílias. Então, calculando o ponto médio, né, a primeira classe, que é de 2 a 4. Então, soma 2 mais 4, 6, dividido por 2 dá 3. Da segunda dá 5, da terceira dá 7, da quarta dá 9 e da quinta classe vai dar 11. Então, esses são os pontos médios. Usando a fórmula lá, você vai ter que multiplicar, ó, o ponto médio, que é o xi, vezes o fi, que aqui será o nosso peso. Então, vai ficar 3 vezes 5, 5 vezes 10, 7 vezes 14, 9 vezes 8 e 3 vezes 11. Tá? Então, tá aí, ó, 5 vezes 3, mais 10 vezes 5, mais 14 vezes 7, mais 8 vezes 9, mais 3 vezes 11, que seria o xi vezes fi. E no denominador, seria a soma de todos os fi's, que aqui para nós é o peso, que, né, e eu coloquei 5 mais 10 mais 14 mais 8 mais 3, mas lá já está somado na tabela, eu já poderia ter colocado 40 direto. Assim, multiplicando e somando, o numerador dá 268, dividido por 40, logo nós temos uma média ponderada de 6,7. Nesse caso, a gente vai dizer que a renda média desse grupo de 40 famílias seria de R$ 6.700, né? Uma vez que a renda aí está em milhares de reais. Nesse caso, nós fizemos a média ponderada. Se eu pedisse para vocês calcular a média, simplesmente a média para esses dados, né? Tanto poderia ser a simples quanto a ponderada, que o valor seria exatamente o mesmo, tá certo? Então, média aritmética ponderada e média aritmética simples para dados agrupados é a mesma coisa, tá certo? Então, média aritmética ponderada seria isso, né? Então, vou passar aí depois as atividades de média aritmética simples e também de média aritmética ponderada para vocês praticarem um pouquinho. Então, seria isso por hoje. Até a nossa próxima aula.